exemplo, o presidente da Câmara tem razão. Nós temos um problema aí de 13 milhões de desempregados, muita gente na informalidade, porque não tem expectativa, né, de alcançar um emprego. Muita gente partiu, por exemplo, para esses aplicativos Uber. Só em Portugal eu descobri, quando eu cheguei aqui, tem 20 desses aplicativos, é uma coisa absurda. É uma fuga do desemprego, que gera uma condição de trabalho que essas pessoas, né, que estavam antigamente no mercado formal, para sobreviver, tiveram que submeter esse tipo de situação. Professor, enquanto se trava o foco das discussões maiúsculas do país sobre a questão da ideologia, os aspectos de crescimento da economia, de melhoria da vida das pessoas, vai para a lata do lixo. Vai sendo deixado de lado. Lamentavelmente, e outra, né, por exemplo, talvez para o Brasil nem tanto, mas o governo está comprando uma briga com o mundo árabe. Para o Brasil, de repente, esse mercado não é tão interessante. Agora, como é que é essa briga, para quem não sabe? O governo, por exemplo, já desde quando era candidato, já anuncia, por exemplo, a mudança da sede da embaixada, né, brasileira lá no Oriente, né, basicamente Israel, vai mudar lá para Jerusalém. E isso ele compra uma briga com quem? Com os palestinos e, consequentemente, com o povo muçulmano, que é um grande mercado consumidor de produtos de Rondônia. Sem comprar outra briga que ele está comprando com a Venezuela. Também, né? Essa briga dele com a Venezuela pode descambar lá, por exemplo, para o mercado russo, que também é um mercado importante para o país. São 12h10, as imagens estão no ar aí, pelo site da Rádio Caiari, também pelo meu Facebook aqui. O assunto é economia, com a presença do professor Dr. Otacílio Moreira de Carvalho. A gente está debatendo a economia de uma forma em geral aqui, e o professor está conosco aqui, fazendo esses esclarecimentos de um assunto tão difícil de debater. Bom, a gente falou um pouco da análise conjuntural do país sobre essas questões relativas à economia. Os primeiros 3 meses do governo Bolsonaro, o que se pode dizer da economia, professor? Já tem algum sinal que a gente pode dizer, olha, está no caminho, ainda não trilhou o caminho correto, enfim? Ele é um governo que está se pautando, viu, Arimar, muito vamos dizer, na redução dos gastos públicos. Isso é uma coisa importante, porque o Brasil, o problema, a questão de o Brasil ter entrado, mergulhado nessa crise que estamos, é um problema de ordem fiscal, né? Ou seja, o governo tem uma situação em que passou a gastar muito, aí no final do governo Dilma, tá certo? Passou a gastar muito, manter o ritmo de gasto, ao passo que o PIB teve uma queda, né? E, consequentemente, a arrecadação. Aí você tem um problema. Vamos procurar ser mais didático, professor. PIB, Produto Interno Bruto, que significa que é a soma, é a soma de toda a riqueza gerada no país, tá certo? E já em 2014, no final, nós temos aí um sinal de queda na produção. Quando cai a produção, viu, Arimar? Cai emprego, aumenta o desemprego, né? Correto? Cai a renda do brasileiro, cai o poder de consumo e de gasto aumenta a inadimplência e gera aquela bola de neve que a gente sabe. Trava o comércio, trava a indústria. Não é à toa que, por exemplo, tudo isso gerou, principalmente, a queda no PIB durante os anos de 2015 e 2016, e o Brasil ali se assolou numa crise que ainda não saímos dela, viu? Uma crise não, a gente fala que crise é uma coisa passageira. Para a gente sair dessa situação ao qual nós entramos, foi próximo ao que nós chamamos foi mais do que uma recessão, né? Foi quase um processo de depressão econômica. Isso vai demorar muito tempo ainda. Professor, como é que se entida em casa, por exemplo, essas decisões que se tomam lá em cima, como esta, por exemplo, o senhor acabou de colocar aqui? Exatamente, né, Arimar? Então, ou seja, não se toma... Apesar, por exemplo, o governo se pauta muito na reforma da Previdência, né? A Previdência ela não vai trazer um resultado imediato para a economia brasileira. Para você ter essa economia que o governo fala, que em 10 anos, o governo, no caso, o ministro Paulo Guedes, vamos ter uma economia nos próximos 10 anos de 1 trilhão, isso não é bem assim não, tá certo? A gente sabe que a Previdência está trabalhando com uma reforma que vai mexer isso aí lá no longo prazo. 10 anos é muito curto para você. Vai gerar uma economia? Vai, mas não rapidamente e não vai tirar o Brasil dessa situação que estamos hoje. Não vai tirar.
A única reforma que, por exemplo, poderia fazer as indústrias voltarem a produzir, fazer o comércio voltar a vender, fazer as pessoas a voltarem ao mercado de trabalho, a principal é a reforma tributária. Se não fizer essa reforma, se não desonerar o setor produtivo no Brasil, nós não saímos do lugar. Professor, o senhor como catedrático nessa área de economia, o que levou, por exemplo, o Bolsonaro e a equipe econômica a eleger a reforma da Previdência em ser a primeira reforma, considerando que de forma estrutural o Brasil precisa de reforma de toda a ordem? Na verdade, assim, você pega aí nos últimos anos, você tem a questão de um déficit no sistema previdenciário brasileiro. Esse déficit, ele não é, vamos dizer assim, ele é baseado na crise em que nós estamos. Por exemplo, nós temos hoje 13 milhões de desempregados, Arimar. Se nós tivéssemos 7 milhões, que é um número até elevado, nós não teríamos déficit nenhum. Essa previdência estaria equilibrada. Não é nem déficit da previdência. Plano prático, como é que funciona isso? Então, na verdade é assim, ou seja, nós temos aí 13 milhões, que dá 12,4% de pessoas empregadas, mais um número elevadíssimo no setor informal, que acaba o quê? Não contribuindo para a previdência social. Entendi. Para o sistema de assistência, né? Correto? Você tem uma queda no setor produtivo, a queda do PIB, lá que a gente acabou de falar, que isso resulta, por exemplo, em queda no lucro das empresas, que tem uma parte lá também que vai para o sistema, né? A contribuição sobre o lucro líquido das empresas vai para lá, e outras, o PIS, né, que também é pago aos trabalhadores, como nós temos 13 milhões, deixa de uma parte de ser conduzida para esse sistema, e você tem também o que? Uma alteração no governo Temer, que aumentou a DRU, que é aquela desvinculação da Receita da União, que permite que até 30% de recurso que vai para esse sistema de assistência social, que não é só a Previdência, possa ser utilizado pelo governo federal de alguma forma. Mas, de fato, você acaba tendo, dada essa situação aí, um déficit que, no curto prazo, agora, né, nesse momento, assusta, tá certo? Dá um susto no governo. Se permanecer... Então, a gente imagina o seguinte, o governo não tem um plano, a gente imagina o quê? Que o governo está pensando, olha, esses 13 milhões aí desempregados não vão sair dessa situação rapidamente, então nós temos que fazer uma reforma para equilibrar. A meta não é o homem. Exatamente. Eu não vejo nenhuma proposta aí, por exemplo, agora, nesse momento, de fazer com que a economia, a catraca da economia volte a funcionar, as indústrias voltem a produzir, o comércio volte a vender e as pessoas voltem ao mercado de trabalho. Então isso significa dor e uma série de outras nuances dessa área. Aí é complicado. Bom, vamos lá então. O meu ilustre Bruno Barreto, a Célia Galvão, o Gânio Tonon ligado conosco, um abraço, o Teobaldo Marim, a Vera Mônica Queiroz Fernandes Aguiar, olha o tamanho do nome da Vera aqui, o Gilberto Teixeira, o José de Oliveira, o João Carlos Bassalo, o Márcio Costa Venâncio ligado com a gente, a Odete Cavalcante, o Florisvaldo Duarte Primo, o Tony Silva, o Jorge Aldi Filho, o Júlio César tá ligado com a gente, Genice Soares também, o Ismael de Oliveira, minha amiga Lu Pires, o Ítalo Fulber e outros ouvintes nesse momento, ligados na Voz do Povo. O tema é economia. Você pode mandar sua mensagem aí fazendo suas perguntas. 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo, e também no outro telefone, 99321-8279. Eu vou fazer o primeiro intervalo, eu volto na sequência falando de economia, com a presença do professor universitário, o doutor Otacílio Moreira de Carvalho. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo.
cargos, embora que ele tenha cortado muita gente com a ideologia do PT, essa coisa toda. Há como fazer, por exemplo, um comparativo entre o que foi o governo do PT com os 3 meses, considerando 3 de cada um, entre o PT e o Bolsonaro? Exato, né? O governo tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma Rousseff, né? Foi um governo em que não, vamos dizer assim, prezou muito pelo controle do gasto público, tá certo? A gente tem informações aí, é só entrar no site da transparência aí, na época lá, e você observava além de realmente ocorrer um certo loteamento, né? Uma máquina muito inchada, principalmente no governo da Dilma, uma máquina muito inchada, com muitos cargos de CDS, muitas viagens, com superlotação da aeronave brasileira para outros países, com gastos exorbitantes, com pagamento de hotel. O presidente vem fazendo uma coisa que é correta. A gente até, na época que o Brasil estava em crise, Arimar, no período da presidente Dilma, a gente falava, olha, ela não está fazendo a lição de casa, né? Se ela pegar e mostrar para o povo, quando ainda ela era presidente, né? Eu me lembro muito bem que no programa seu aqui eu falei, se ela pegar e falar, olha, vou cortar ministério, vou cortar cargos comissionados, vou deixar de fazer viagens, por exemplo, que eu não considero assim relevante para o país, ou se eu for fazer, vou levar uma turma pequena, né, mostrar para a população. Jatinhos ficavam cruzando os céus do país. Com políticos, com deputados, né? Senadores, levando familiares para fins particulares e não propriamente públicos. Né? Então, tudo isso realmente a gente já consegue observar uma mudança. Isso é um ponto super positivo. Essa mudança é positiva. Exato, ela é positiva, totalmente. Agora, só cortar gasto público não vai tirar o Brasil dessa questão. O que nós temos que fazer é o quê? Realmente é criar políticas que consiga colocar... Não, às vezes não é só colocar essas pessoas, viu, Arimar, voltar essas pessoas para o mercado formal, mas principalmente que faça, né? O Sebrae, por exemplo, o governo criou, por exemplo, agora esse governo atual, está tirando o recurso do Sistema S, correto? De forma linear. E, por exemplo, o Sebrae ele faz um trabalho fundamental em todo o Brasil, que é de apoio não só a quem já está no mercado, mas também quem quer entrar, que quer virar um microempreendedor. Correto? E, por exemplo, quem salva a economia no Brasil é esse microempreendedor. Ele quer acabar com o Sistema S. Exato. Pelo menos foi o que disse o ministro. O ministro que não gostou de ser chamado de tchutchuca, né? Exatamente. E é um sistema fundamental, viu? É lógico que tem lá, tem problemas, tem. A gente observou aí muitas palestras que não vão levar a lugar nenhum, sendo pagas aí com valores altamente exorbitantes. Isso aí o governo pode fazer o controle e não permitir que isso ocorra mais. Agora, cortar recursos do SEMAES, por exemplo, o Sebrae aqui está pedindo nosso apoio lá para a Semana do MEI. Nós estamos lá, o Departamento de Economia da Uni, indo junto com o Sebrae na Semana do MEI, junto com os alunos, para prestar esse apoio, porque o corte de recursos tem levado ele a esse tipo de coisa. Então, estão lá capacitando nossos alunos para dar esse apoio a quem quer virar um microempreendedor individual. Mas, ou seja, você tem que incentivar, se você não tem condições de fazer com que essas pessoas voltem para o mercado de trabalho, fomentar o empreendedorismo. E isso o Sebrae faz de forma fantástica. São 12h24 na capital de Rondônia. Manda mensagem para a gente. 99317-2715, o WhatsApp. Meu ilustre convidado, o professor doutor Otacílio Moreira de Carvalho, da Universidade Federal de Rondônia, doutor na área da economia. Estamos debatendo essas questões relativas à economia. Muito bem. Professor, dessas reformas propostas, então, pelo governo federal, as primeiras que já foram ensaiadas, elas condizem com a situação que se encontra o país em termos de resolução? Eu não considero. Por exemplo, a reforma previdenciária, ela é importante. Não estou dizendo que ela não é importante, mas ela, no meu ponto de vista, não seria a que veria em primeiro lugar. Ela dentro do conjunto de reformas necessárias para serem votadas, a primeira é a reforma tributária. Sem dúvida. Nós perdemos, Arimar, empresas, indústrias para o nosso país vizinho, Paraguai. Que outras mudanças, a seu ver, considerando a sua experiência na área, seriam necessárias para colocar o Brasil no trilho do desenvolvimento? A reforma política também é fundamental. Você tem que fazer, por exemplo, o governo não está conseguindo governar por falta de uma reforma política, né? Então, ou seja, o Brasil... Né, devido à grande balbúrdia nessa área. Exatamente. O Brasil, né, eu já ouvi uma palestra há muito tempo do próprio... Né, um debate muito grande, inclusive com pessoas do... na época, eu estava em São Paulo, na década de 90, Roberto Campos estava lá.
Roberto Campos é o cara do liberalismo. Ele falou, olha, o Brasil, a Constituição Brasileira de 88 preparou o Brasil para ser parlamentarista. Teve o plebiscito, o presidencialismo foi que ganhou. O que aconteceu? O Brasil virou um presidencialismo de coalizão. Significa o quê? Quem está no poder tem que saber se articular com o Congresso Nacional, senão ele não governa. O primeiro que experimentou isso foi o Fernando Collor de Mello. Ele não quis saber do Congresso. Quis saber do Congresso. O que aconteceu? Impeachment. Caiu por causa de pouca coisa. Pois é, então vamos trazer a brasa para a sardinha de Rondônia. Exato. O governo Marco Rocha não está dando pelota, segundo o presidente da Assembleia, para o Poder Legislativo. Exatamente. Aí já teve o exemplo do Collor. Aí já se fala numa tal de uma Grampolândia. Existem, então, uma rusga monstruosa e um fosso entre os dois poderes. Exato. Considerando essa assertiva colocada agora, trazendo para o plano da economia, o que significa isso? Exatamente, né? Também o nosso governador Marco Rocha aqui precisa ter uma boa articulação, não só ele, através do seu gabinete, mas também até mesmo em termos de representante lá na Assembleia. Você pode observar que foi falado lá sobre uma possível CPI e dentro da Assembleia não teve ninguém... Impeachment, né? O impeachment. Não teve ninguém que foi lá defendê-lo. Né? Apenas verdade. Pediram transparência e tal. Foi o líder. O líder dele. Transparência. Exatamente. Mas não se levantou de forma veemente. Aliás, o Rondonoticias deu essa matéria. Rondonoticias.com.br. Eu li justamente aqui. Pois bem. Então, exatamente nesse sentido, professor, eu gostaria de saber o que afeta a briga de duas autoridades desse porte no plano econômico. Os empresários ficam como? Exatamente, né? Então, o empresariado local. Na verdade, sim, eu não vou falar só do empresariado local, viu, Arimar? Mas eu falo a economia como um todo. Por exemplo, deixa meio que o governo anestesiado com relação ao que vem acontecendo aqui no estado de Rondônia. Né? Nós estamos mantendo, por exemplo, a Universidade Federal de Rondônia vem se articulando, por exemplo, ajudando a Aron. O que a Aron tem observado aí, principalmente nesses últimos 2 anos? Um avanço da soja. A soja, Arimar, a gente fala bem assim, a pecuária de corte, ela é um pouco problemática, porque ela não gera tanto emprego, porque ela é extensiva, só que a pecuária de corte, ela gera frigorífico, ela gera transporte, ela gera comércio local, tem um consumo local, correto? Então ela gera aí um efeito multiplicador, ela gera economia. E a questão da exportação também. E da exportação também. A soja, você produziu ela lá no meio rural, depois ela vai diretamente para fora. Mas eu quero trazer ainda a brasa para a questão daqui, e essa briga entre essas duas autoridades, o que reflete isso no empresariado. Então vocês, o que está acontecendo já aqui no estado de Rondônia? Né? O empresário local, ele não sente tanto reflexo aqui por uma política do próprio governo estadual. Ele sente reflexo pela questão dessa briga que está ocorrendo lá no governo federal. As políticas aqui, por exemplo, é isso que eu falei, por isso que eu levei esse lado aí para essa questão. Então, economicamente, Rondônia vai bem? Economicamente, ainda Rondônia vai bem. Isso decorre de quê? Decorre do nosso agronegócio. Só que, como eu falei para ti, está ocorrendo uma mudança no perfil do nosso agronegócio. Professor, durante muitos anos, a capital de Rondônia era tida como a capital da economia do contra-cheque. Já. O interior do estado, divergindo da capital, vivia do agronegócio, mas a capital de Rondônia era um empreguismo público. Sempre foi falado. Com essas mudanças todas, me parece que os serviços estão sobrepujando aí a economia da capital. A matriz econômica de Porto Velho hoje é o quê? Ainda o setor de serviço. Na verdade, o setor de serviço, viu, Arimar, ele é o setor mais importante da economia em todo o Brasil. Não se fala mais economia do contra-cheque? Na verdade, o setor público está aí dentro do setor de serviço, entendeu? Só que nós temos um sistema bancário... Mas dentro como? O setor de serviço, ele é o quê? Ele é o comércio, tá certo? Ele é a prestação de serviço, e também a parte de setor público é considerado prestação de serviço. Então, por exemplo, se nós temos aí... Quanto que você paga? Quando o brasileiro paga de tributo na economia brasileira hoje? Algo em torno de 34%, 35%. Esses 35%, ele é PIB, ele é produção do governo, que é considerado setor de serviço. Então, ele está lá nesse setor de serviço. Ele é o mais importante. Ele não deixa de ser, não é só em Rondônia, é em todo lugar do país. Então, você pega aí, por exemplo, se você paga 36% de imposto, esse imposto vai para o Estado,
o Estado representa 36% da economia brasileira. Então esse negócio do contra-cheque, é lógico que isso tudo não vai somente para contra-cheque, vai para compras governamentais, vai para tudo, correto? Mas o fato é o seguinte, que o setor de serviço ele é o mais importante. E hoje, então, a matriz econômica da capital é o setor de serviço? É o setor de serviço. Tem o setor público, que é importante, mas já perdeu bastante isso aí. Nós estamos praticamente, viu, Arimar, tanto no setor federal, ou seja, Porto Velho, se você pegar uns 10 anos atrás, quase dobrou o seu número de habitantes. Quase que dobrou, correto? E se você for pegar um número de servidores públicos na União, que estão aqui em Porto Velho, Estado e município, praticamente é o mesmo. Então já não existe mais isso aí. Por quê? Hoje Porto Velho é o maior rebanho bovino do Estado. Nós temos mais de 1 milhão de cabeças de gado. Tá certo? Já é uma outra... Pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe. Bom, eu preciso fazer um intervalo, então, às 12 horas e 30 minutos. Registrando aqui o Francisco Haroldo ligado conosco, o Antônio Salinha, evangelista, a Valdira Camelo. Alô, Val, um abraço a você. O Frank Acioli, o Francisco Haroldo, a Solange Souza, o Ribamar de Almeida, o Frank está lá em Giral ligado com a gente, a Léo Paz, perdão, Léo, e o Márcio Carlos Venâncio, que já fizeram alguns questionamentos. Eu vou fazer um intervalo, atenção emissoras da rede Antena Hits, eu vou fazer um intervalo, eu volto na sequência para atender Sua Excelência, o ouvinte do programa, que todo dia ao meio-dia prestigia a Voz do Povo na capital de Rondônia e em todo o interior do estado pela rede Antena Hits. Manda mensagem para a gente, 99317-2715, eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Já chegou abril e para começar com o pé direito, domingo o Rondon Cap vai sortear 5 carros tudo 0 km. Serão 5 carros e chance dupla de ganhar. Tem um mob no primeiro prêmio, um mob no segundo, um mob no terceiro e 2 mob de uma só vez no quarto prêmio. E ainda tem 12 mil reais no Bateu na Trave e os giros da sorte. Rondon Cap, contribua com as Apais de Rondônia e boa sorte! Já está no ar o novo site da Caiari FM. E agora, através dele, você também pode fazer o seu cadastro de sócio evangelizador. É fácil, rápido e assim você evangeliza junto conosco. Acesse www.radiocaiari.com. Clique no nome Clube 103 na parte superior do site. Escolha entre depósito bancário, boleto ou débito automático. Selecione o valor da sua doação. Preencha as informações pessoais e pronto, você já estará cadastrado. www.radiocaiari.com. A Rádio Católica também na internet. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia ao meio-dia no seu rádio, de segunda a sexta-feira. E você nos dando o prazer de participar, mandando mensagem pelo telefone 99317-2715. Pedir ao meu internauta aí se está chegando o som, se não está. Se não tiver, reclama aí que a gente já arruma aqui, tá bom? Então, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu ilustre ex-secretário de Fazenda do Estado, Gilvan Ramos, está ligado na Rádio Antena Hits de Ariquemes, mandando abraço ao doutor Otacílio Moreira de Carvalho. Aí, parabéns aí pelo trabalho que foi feito aí na Fazenda. Vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte do programa.
O Paulo César, meu ouvinte ligado no programa. Professor, por que a Bolsa de Valores sobe e desce ao sabor das medidas que são tomadas lá no Planalto? Por quê? Exatamente, né? Na verdade... Pode falar com o Paulo César. Paulo César, obrigado aí por estar nos acompanhando, né? Mercado de capitais, ele é muito, né? Eu estou, inclusive, dando uma disciplina voltada a essa questão da informação, né? Então, o mercado de capitais, ele é muito sensível à questão da informação. Então, por exemplo, o mercado de capitais, ele é aquele mercado voltado para a área liberal da economia, tá certo? Então, ou seja, para o mercado de capitais, quanto menos Estado, melhor. Então, quando o governo fala em reforma, principalmente aquela reforma que vai reduzir o tamanho do Estado na economia, tá certo? Até porque quando o Estado é muito grande, ele arrecada muito e devolve pouco para a sociedade, ele é um Estado ineficiente, isso a gente não temos como discordar, tá certo? Então, quando há uma reforma, como está ocorrendo essa da Previdência, na qual o Estado, essa previsão de afastamento cada vez mais, por exemplo, uma coisa que o governo está fazendo muito bem agora, também tem que ser elogiável, viu, Arimar? Que é as privatizações. Aeroportos na mão do Estado, para que isso aí? Portos, né? E estaleiros, isso aí não é competência do Estado, não é algo estratégico, não há interesse público e nem demanda uma segurança nacional em relação a isso aí. Então, quando o governo faz isso, vai fazendo esse tipo de ação, o mercado de capitais vai reagindo bastante. Então, pouco a gente falou, mas, por exemplo, nós ultrapassamos os 100 pontos aí na Bolsa de Valores de São Paulo, devido a essas ações do governo e também a essa possibilidade de você conduzir a reforma da Previdência. A reforma da Previdência significa um afastamento do Estado da economia. Para o mercado é uma coisa interessante. Para o mercado, estou dizendo que para a sociedade seja, mas para o mercado de capitais, principalmente, é fundamental isso aí. Bom, eu já pedi para o professor, para a gente diminuir um pouquinho o tamanho da resposta, tem muita gente ligada, senão a gente vai deixar muita gente do lado de fora aqui. Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui para Solange Souza, Rui Mamá de Almeida. O meu ilustre Francisco Haroldo diz o seguinte: por exemplo, os insumos do agronegócio, o Estado de Rondônia dá incentivos, pergunta ele, mas para as empresas, os comerciantes e indústrias dos produtos da cesta básica, está perguntando ele. Exato. O Haroldo é colega nosso aí, da economista também, que a gente está fazendo, vamos dizer assim, um trabalho conjunto, né? O governo aqui, a partir de um conjunto de políticas e dos vários governos que nós tivemos atrás, concedeu um conjunto de incentivos tributários para o setor aí que vende insumos, correto? Apesar de ainda o setor de insumos ser bastante tributado, e também para o setor industrial, para setores diversos que vieram aqui se instalar para produzir aqui e vender para outros estados. Aí o que o Haroldo está falando realmente é que, por exemplo, né, Arimar, nós temos uma situação no Brasil inteiro, em Rondônia também, tá certo? Que nesse processo de crise pela qual o Brasil passou, você tem um aumento substancial no custo de vida das pessoas, ao passo que a própria renda média dessas pessoas caíram. Muitos estão desempregados e muitos, para se manter no trabalho, tiveram que fazer o quê? Aceitar uma manutenção do trabalho. Então, o que acontece? Há uma necessidade de a gente rever a política que taxa, tributa os produtos da cesta básica, dada essa realidade. Então, é necessário o quê? Você adotar uma política específica para tornar a cesta básica mais baixa, principalmente para aquele consumidor de baixa renda, para que ela tenha uma condição mínima de sobrevivência. Vamos correr um pouquinho então, professor? Vamos lá. Então, Francisco Haroldo, manda abraço ao professor. Um abraço a ele, a gente já falou agora. Já falou do Francisco nosso amigo Haroldo, economista. já registrei aqui. O Márcio Carlos Venâncio, cientista político, está mandando abraço também, registrando aqui. Já falei da Solange, o Frank lá de Giral. Deixa eu ver quem mais. Tem uma pergunta bem grandinha que está aqui, o Gilberto Teixeira. Essa fala do professor, deixa eu ver como é que ele diz. Essa fala do professor de que não vê nada que faça a economia deslanchar, ele discorda. O Paulo Guedes conhece a economia brasileira e não adianta querer que em 3 meses as coisas se resolvam. Medidas que estão sendo tomadas, com certeza, farão a economia melhorar, diz aqui o Gilberto Teixeira. O que o senhor diz aí, professor? Ele tem o direito, tem o entendimento dele. Mas, por exemplo, enquanto nós ficarmos travados na reforma da Previdência, a discussão vai se polarizar, vai se estender aí durante muito tempo, viu, Arimar? Não vai ser uma coisa tão curta. A principal reforma que eu acho importante,
que ainda eu não estou vendo, se ele está vendo aí, eu queria que ele me mostrasse, eu não estou vendo sequer começar o debate sobre reforma tributária. Nós estamos perdendo empresa para o Paraguai, pelo amor de Deus. O Edmar Silva Pereira ligado conosco, cumprimento o professor, e o Gilberto José Steiner também ligou para tá ligado aqui. E eu vou atender Sua Excelência, o ouvinte do outro telefone aqui. O Edu Félix está dizendo o seguinte: o motivo da prioridade da reforma da Previdência, veja só, reforma da Previdência significa que as despesas do governo irão diminuir com menores gastos públicos. O governo será capaz de reduzir impostos e o setor privado produzir mais, trazendo impactos positivos, inclusive para a arrecadação tributária, diz o Edu. Rapidinho comenta. Não, eu não tô, em momento algum eu falei aqui, Arimar, que a reforma da Previdência ela não é necessária, tá certo? Ela não é prioritária, é diferente? Não, ela não é prioritária agora. O que eu falo é que a primeira que deveria vir é a reforma tributária, porque não é só a questão de você arrecadar. Na verdade, nós temos quando a gente fala de reforma tributária, viu, Arimar, não é só a questão, eu vou reduzir impostos para o setor. Tem outra coisa, nós temos um complexo de tributos, nós temos mais de 170 tipos de tributos. Agora, essa reforma tributária, viu, Arimar, que a gente sempre cobra, ela não passa só pela questão do governo brasileiro, não. O Brasil tem um custo muito elevado. Eu sempre falo o seguinte, ontem eu estava falando com o meu grupo de alunos, né? Nós temos uma celeuma tributária porque nós somos mal educados. Nós não somos um país civilizado. Por quê? Tem país aí... O senhor fala mal educado economicamente falando? Exatamente, que faz com que o Estado tenha que ter esse tamanho. Você pega, Arimar, em país aí, sequer tem a lei que manda o produtor vacinar seu gado. Aqui no Brasil nós temos que ter a lei e nós temos que ter o órgão que faz cumprir a lei, para fiscalizar, para ver se o produto está vacinando. Aqui no nosso caso é a Idaron. Aí você tem um custo mais elevado, o Estado tem que estar lá presente. Brasil, por exemplo, tem Metro, tem PEN, tá certo? Para fiscalizar se o empresário, né, quando vai fornecer um produto, aquela informação que vai no rótulo condiz com o que está dentro do produto propriamente dito. É um custo do Estado, é um custo de monitoramento, porque nós somos um país pouco civilizado. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu ilustre Valciro Pedro de Lima, em Guajaramirim, o grande Valciro. Valciro mandou uma mensagem de elogio para mim muito bacana no programa de ontem, não deu tempo de registrar. Eu quero agradecer a bondade, a gentileza do Valciro. Também a Rosineide Barbosa também está ligada conosco aqui. Professor, vamos ter que correr um pouquinho mais aí. Vamos lá, então. A Antônia Maria está em Jorge Teixeira, ligada lá com a gente. Está reclamando da estrada de Urupá e ela está entendendo um pouco mais de economia com as suas colocações. Fala com a Antônia Maria. Exatamente, Antônia Maria, lá da região de Jaru, né? Então, na verdade, viu, é um problema que nós temos de infraestrutura. O que está acontecendo, né? Rondônia também está sofrendo esse reflexo. Justamente a Aron chamou a gente para ter uma conversa dada essa situação. A soja está avançando aqui no estado, viu, Arimar? Está indo para o interior do estado, não é só aqui no eixo da BR, não. Aquela coisa que a gente consegue observar. Vários municípios já tem. E o que a soja faz? A soja não gera emprego, a soja não gera, né? Não, tanto emprego direto quanto indireto, porque não tem agroindústria para soja. Não tem, na Rondônia, pelo menos. Em outros estados tem, para fazer a refinaria, né, faz outros produtos à base da soja. Mas Rondônia não tem isso aí. Nosso produto é todo exportado. O que acontece? Aquele 25%, um quarto do ICMS, como ele é exportado, não vai. Só uma taxinha, né, da exportação. E isso faz com que caia a arrecadação dos municípios, ela não tenha condição de investir nessa infraestrutura. Muito bem. O Antônio José está dizendo o seguinte: o fato do governador Marco Rocha ter nomeado mais de 4.600 pessoas no governo dele, esse inchaço da máquina pode fazer com que a máquina vá para o brejo? Não, é aquilo que eu falei, viu, Arimar? Na verdade, nós temos uma situação assim. O governo do estado, por exemplo, nos últimos anos, ele só vem repondo o pessoal. Tá certo? Então, o que acontece? Esse CDS aí, você tem órgãos aqui, por exemplo, que não tem plano, você não tem um corpo próprio de funcionários. Ele é todo completo, por quê? Por cargo de CDS, IFG, função gratificada. Então, na verdade, a maioria desses cargos de CDS não são pessoas apadrinhadas, vamos dizer assim, pessoas apadrinhadas propriamente. Na verdade, esses cargos de CDS são para atrair pessoas para cobrir lacunas deixadas pela falta de pessoal. Tá certo? Muito bem. Eu vou para mais um intervalo. Na volta, eu continuo com muito prazer aí, dando a primazia para Sua Excelência ouvinte ligado na Voz do Povo, que está ligado sempre conosco aqui.
O meu ilustre Valciro está ligado com a gente, já falei do Valciro, Gilberto Teixeira. Então, Gilberto está dizendo que nós perdemos empresas em 2012, fruto de gestão equivocada. Quanto à reforma tributária, sempre a mesma ladainha. A carga tributária realmente é importante, mas é primordial. Hoje, a Previdência, uma vez, deixa eu ver como é que diz aqui, é primordial. A carga tributária realmente é importante, mas a primordial hoje é a Previdência, uma vez que o custo é mensal e a arrecadação não comporta, diz o Gilberto. O Valciro, fico extasiado vendo suas entrevistas, você é fantástico, ninguém supera você nesse estado. Olha só, os temas que você traz em seu programa são altamente úteis à população de Rondônia, diz o meu ilustre Valciro, que está lá em Guajará-Mirim. O Biraci Jesus Moura também está ligado com a gente. Bom, eu vou para mais um intervalo, eu volto na sequência trazendo informações e procurando educar aqui o ouvinte do ponto de vista econômico, social, com as entrevistas que eu trago das autoridades do porte aqui do professor doutor Otacílio Moreira de Carvalho. Atenção, emissoras da Rede Antena Hits, eu vou para o intervalo, eu volto com o último bloco da Voz do Povo, enquanto você prepara a sua pergunta e manda para nós. 993-17-27-15. Volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A Caiari FM está no ar levando uma mensagem de fé e esperança aos corações. A nossa programação tem um espaço especial dedicado à evangelização que alcança vários públicos e toda a família. Aqui só toca música boa e a informação responsável faz parte do nosso dia a dia. Tudo isso só é possível graças a você, sócio evangelizador, que assumiu junto conosco essa missão. Muito obrigado. Por isso, a Caiari FM e a Benedita Joias vão sortear no dia 30 de abril um lindo colar banhado a ouro com mandala, escrito abençoado por Deus, todo cravejado em zircônia. Quem fizer a contribuição deste mês ou efetivar o seu cadastro agora, em abril, estará concorrendo. Acesse radiocaiari.com ou ligue 32 10 36 21 e faça o seu cadastro. Nos ajude a evangelizar e participe do sorteio. Caiari FM, a rádio católica no coração da gente. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Já chegou abril e para começar com o pé direito, domingo o Rondon Cap vai sortear 5 carros, tudo 0 km. Serão 5 carros e chance dupla de ganhar. Tem um mob no primeiro prêmio, um mob no segundo, um mob no terceiro e 2 mob de uma só vez no quarto prêmio. E ainda tem 12 mil reais no Bateu na Trave e os giros da sorte. Rondon Cap, contribua com as paz de Rondônia e boa sorte! A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu último bloco aqui nos 103.1 da Rádio Caiari, na capital de Rondônia. E você do interior do estado aí, ligado também aqui pela Rede Antena Hits, espraiada aqui do Vale do Jamari ao Vale do Guaporé. Quero mandar um grande abraço à minha amiga Valda, em Costa Marques, ligada conosco. Muito obrigado, Valda. O Antônio Carlos está lá no município de Cacoal, ligado com a gente.
A Marília está em Ouro Preto do Oeste, sintonizado aí pela Rede Antena. O Antônio Carlos está lá no município de Ariquemes. Todo mundo gostando da entrevista do professor doutor Otacílio Moreira de Carvalho. A Luísa, ligada com a gente, manda abraço, retribua a gentileza da Luísa. Obrigado, Luísa. O Antônio Pereira está ligado nesse momento em Urupá. Alô, Urupá. A dona Joana está lá em Alvorada do Oeste. Alô, Alvorada. Todo mundo ligado com a gente aqui. E eu estou nesse momento só atendendo o ouvinte do programa. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco aqui no outro telefone. Dona Maria Helena. Dona Maria Helena tem R$12.000 na poupança. Dona Maria Helena está com a grana, né, cara? Esse período, R$2.000 é dinheiro para danar. R$2.000 na poupança. Gostaria de saber se existe investimento melhor e como é que eu faço para investir, que ela está com esse dinheirão sobrando aí. Fala com Dona Maria Helena. R$2.000 já é vamos dizer assim, um início, né? Para você. Início, né? Exato. Inclusive, nós vamos participar. Pode falar direto com Dona Maria Helena. Dona Maria Helena, então, Maria Helena, na verdade, esse 2.000 pode ser o pontapé inicial para você fazer aplicações. Agora, vai muito depender do perfil do investidor, né? Então, poupança é um tipo de renda fixa, mas é aquela que menos traz rentabilidade, retorno ao investidor. A gente sempre recomenda aí, por exemplo, se você é conservadora, tem aversão ao risco, em renda fixa, por exemplo, uma delas é o Tesouro, aplicações no Tesouro Direto do governo federal é uma boa, né? Sempre... Como é que é feito isso? Na verdade, você pode entrar em algum banco aí que tenha, por exemplo, aplicação no Tesouro Direto e, por exemplo... O gerente... Não, direto, às vezes até no aplicativo do seu banco mesmo, ali no seu celular, você faz isso aí. Certificado, por exemplo, as letras, por exemplo, do agronegócio. LCA, também é uma boa aplicação, você pode fazer direto no seu aplicativo, dá uma rentabilidade, não paga imposto de renda e tem uma rentabilidade quase que o dobro da poupança. Ela pode, se ela tiver dificuldade, sentar com o gerente dela e procurar, do banco, né, e procurar qual é a melhor forma de investir o seu recurso. A Dona Maria do Carmo ligada conosco, Davi Sá Júnior. Alô, Davi Sá. Vamos lá, então. Deixa eu mandar um abraço aqui para Alice Pereira da Silva. Alice, nesse momento, ligada conosco, lá no município de Cacoal. Adriana Godinho diz o seguinte: professor, o que o senhor faz com o seu dinheiro? O senhor aplica em quê? Ela quer um exemplo para ela aplicar o dela lá, dona Adriana Godinho, em Cacoal. Então, eu tenho uma parte, né? Na verdade, assim, vida de professor não é muito fácil. A gente vive ali com a corda no pescoço, né? Ela quer um exemplo seu, o que o senhor faria com o seu dinheiro? Na verdade, eu tô aplicando agora inicialmente em renda fixa, LCA e uma parte no Tesouro Direto, tá certo? Que me dá um retorno bem melhor do que poupança e outras formas de aplicação nesse momento, mas para o ano que vem, né, eu estando mais estabilizado e também com uma captação desse tipo de recurso aí que eu estou fazendo, né, Arima, ser um pouco mais audaz e aplicar em bolsa de valor, em títulos. Vamos falar da capital agora, professor. Falamos do rebanho bovino, tem mais de 1 milhão de cabeças de gado, né? O que influencia na economia ou diferencia a economia da capital com o do resto do estado? Exato. No bojo, colocando a capital, exato. O que ela contribui? Então, Arima, como falamos, né, a nossa capital, ela tem uma boa produção de rebanho bovino, de corte de leite, ela tem uma boa produção de peixe, nós hoje temos uma boa produção de peixe, temos agroindústria de peixe, nós temos uma boa produção de frutas e também de agroindustrialização dessas frutas, nós temos aí, viu, Arima, nós temos o programa que o governo do Confúcio fez, que é o PROVE, fez com que instalasse aqui várias pequenas agroindústrias que estão dando efeito. Tem um aluno nosso que está fazendo um trabalho sobre isso. Nós temos, viu, Arima, agroindústria nessas comunidades tradicionais aí, em Terra Santa, nós temos lá em Cujubim Grande, aqui em Porto Velho, agroindústria que gera emprego, gera renda lá na localidade. Tem esses efeitos, sim, está começando. Nós temos várias indústrias de polpa de fruta e tudo mais. Aliado, o bojo da economia, Porto Velho colabora como? Então, ela tem uma contribuição, vamos dizer assim... É mais significativa pelo fato do tamanho da capital em relação ao resto do estado? Não, é lógico que você pega município igual o Ji-Paraná, que além de ter um bom plantel de rebanho bovino, lá você tem várias agroindústrias, ela tem, por exemplo, ela tem depósitos, tem
Tem indústrias, por exemplo, de sofá, tem a Campilar, por exemplo, que é uma indústria que já tem espalhado em todo o estado de Rondônia, vende até para fora do estado de Rondônia, essa é a de Engi Paraná. Então lá a produção Pimenta primária, Bueno, por exemplo, está ligada conosco, é o setor de roupas, né? Você tem o setor de confecção, tem o setor de piscicultura também, que é forte lá, tá certo? Tem a pecuária bovina de corte de leite, tem cerâmica. Rondônia também exporta mais o que, professor? Hoje Rondônia tá quase igual, viu? Carne e soja são os principais produtos. Vamos lá, então. O Ângelo, meu ilustre do Areal aqui na capital, ele diz o seguinte: boa tarde, concordo com o professor, a reforma é necessária, mas tem coisa errada ali. Na minha opinião, ela do jeito que está não é justa, nenhum escalonamento é justo. Isso é matemático, diz ele. Estamos novamente sem ônibus na capital, ele está me reclamando. Se a arrecadação da Previdência servisse somente para a aposentadoria, ela não era deficitária, mas ela banca o SUS e os benefícios sociais, como Bolsa Família, por exemplo, que não geram nenhum retorno. É muita sangria na Previdência, por isso ela está do jeito que está. O senhor concorda com a assertiva do Ângelo? Tem razão. Tirando, né? Na verdade, ultimamente ela está deficitária sim, né? Também devido à DRU, mas ela está deficitária, correto? Mas essa deficitária, a gente esperava assim, é momentânea. Então, se você colocar mais pessoas tendo renda e atuando no mercado formal, em pouco tempo, aí não falo tão pouco tempo, mas em 3, 4 anos você já vê essa situação melhorar. O Adailton está dizendo o seguinte: pergunta ao professor se é verdade que a Previdência Social está mesmo quebrada. Tem esse rombo que o ministro da Economia está falando, ou é muito exagero? É bastante exagero. Quebrada não. Tem um problema grave? Temos. Quebrada jamais, tá certo? Dá para fazer uma reforma, não essa reforma que ele propôs. Quebrada é para angariar aliados, para ter pena e lá... Exato. Mas, por exemplo, mudar o voto. É que muita gente está assustado, pensando que já nessa reforma vem a questão, né, de você mudar o modelo para o sistema de capitalização. E aí tem muita gente assustada. Mas a gente sabe que nesse momento isso não vai acontecer, mas dentro da proposta desse governo, talvez seria o segundo salto dele, aí, talvez daqui a 2 anos, propor essa questão da capitalização da Previdência Social. Mas quebrada, viu, Arimar? Não existe esse termo, não. Muito bem. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Quem está falando é a Lu, aqui de Chupinguaia. Chupinguaia, lá no portal da... Um abraço a Chupinguaia, parabéns pela brilhante entrevista. Gostaria de saber... Deixa eu ver o que a Lu me diz aqui. Gostaria de saber... Tem a Lu que está me cumprimentando de Chupinguaia, mas quem está perguntando é a Cida Ramos, sim, que ela está também em Chupinguaia. Gostaria de saber... Parabenizar pelo brilhante trabalho e tal. Gostaria de saber se há alguma possibilidade de uma empresa se instalar aqui e gerar emprego, lá em Chupinguaia. Chupinguaia, né? Na verdade, assim, aquela região do Cone Sul, do estado de Rondônia, ela, vamos dizer assim, foi uma das primeiras a ter a introdução da soja. Chupinguaia é um exemplo bastante interessante, que é o primeiro experimento com confinamento de gado que nós temos em Rondônia. Tá certo? E isso leva a frigorífico, conduz a ser instalado lá frigoríficos e tal. Mas eu acho muito pouco, por exemplo, você se limitar em Rondônia a soja e gado. Está voltando, viu, Arimar, aqui forte na produção em Rondônia, por exemplo, o café. O café já volta a aparecer nos nossos indicadores aí como uma importante cultura, gerando emprego, renda, porque nós temos torrefadoras. O que nós temos que trazer para Rondônia e implantar em Rondônia, viu, Arimar? Como a piscicultura também, nós já temos indústria que faz a limpeza, o abate do peixe e a industrialização do peixe. O que nós temos que trazer são cadeias que geram a produção primária, tá certo? Gera a agroindustrialização e o aproveitamento total. É o chamado valor agregado. Né? Agregar valor às nossas cadeias produtivas. Tá certo, então. O que a soja não faz. Vamos continuar a atender, Sua Excelência, ouvindo do programa, o Sabiá, se não houver união entre os poderes, teremos grandes problemas no Estado. Vai sobrar para a sociedade. Tá bom, Sabiá? Um grande abraço a você. Eu estou aqui no conjunto da Coab. Eu me enganei, então. Deixa eu ver aqui. A dona Cida Ramos... está na Coab. A outra ouvinte está em Chupinguaia. Então... Boa tarde, parabéns pelo trabalho brilhante nessa linha de entrevista. Gostaria de saber se há alguma possibilidade de empresa se instalar e gerar emprego. Ela está em Porto Velho. Está colocada a questão
O professor já respondeu, Na verdade, Porto Velho tem muita, né? Exatamente. Tem que haver incentivo que eu falei, também, é o seguinte, né? a gente não está percebendo, viu, Arimar, mas nós já temos aí várias pequenas agroindústrias familiares que estão surgindo, e isso, se o governo continuar com essa política, não sei se esse governo do Marcos Rocha vai continuar, que ela é produto do PROVE, que é um programa de verticalização da produção familiar, lá no meio rural. Isso, viu, nós já temos aqui, a gente vai fazer um trabalho agora contabilizando essas agroindústrias. E isso, viu, vai gerar aqui, por exemplo, empresa que vai produzir embalagem, empresa comercial que vai distribuir essa produção, né? Eu me assustei com uma, viu, Arimar, que é uma cocadinha que você acha, uma empresa que fica lá em Terra Santa, que você vai em qualquer lugar do Tem estado. uma cocadinha, né? Exato, aquela cocada redonda. É. É lá de Terra Santa, uma comunidade bem pequenininha. E tá vendendo bem, né? E vende muito, Arimar, muito. É um exemplo disso. Bom, eu não tenho mais tempo, mas vou registrar rapidamente aqui, um minutinho, por gentileza, o Arlindo, a Marília, o Luciano, que está nesse momento em Jorge Teixeira também, o pessoal Jorge Teixeira ligado conosco, a Antônia também está em Chupinguá, já registrei aqui, o meu amigo Paulo César, que está aqui na Balsa, aqui na capital, a Leila, que está lá em Vilhena, ligada conosco, um grande abraço a Leila, a Lupires já registrei, o Magalhães também ligado conosco, meu amigo Devanildo ligado com a gente, o Luiz Cabral, a Daiane, o Marcelo Barroso, todo mundo ligado conosco. Aqui tem mais alguém, só para não deixar o ouvinte sem. Bom final de semana a todos, diz Alci. Um abraço, Alci, obrigado aí. A dona Maria Helena já falei, não tenho mais tempo. Professor, deixa eu ver quem mais está aqui, o Edivaldo do JK1 e também o Edson, taxista, ligado com a gente. Um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez aqui na Rádio Caiari, né? Já é meu freguês de outros programas, Com né? certeza, né? Tanto na rádio quanto na televisão. Né? Nós que agradecemos, Arimar, e a Universidade Federal de Rondônia tem que cumprir esse papel, né? Nós somos servidores públicos e é uma satisfação aqui, deixamos a porta, né, sempre aberta lá para qualquer convite. Nós agradecemos também. Muito bem. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, para todo mundo, a continuação desta tarde muito feliz, um fim de semana extraordinário, reparador de energias, até segunda, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo.